Maíra Cota, bom dia, você está por aí? Venha comentar com a gente. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês. Valeu, Bom dia. prazer aqui. Bom dia. Olha, Maíra, você acompanhou os ataques à Marina, a gente acabou de ver o vídeo aqui de parte deles. A impressão que eu fiquei é que o Evair Melo, ele estava com Bom, ele estava lendo os ataques, né? Isso fica claro no vídeo. Quando você vê a íntegra, você percebe isso. Então a impressão que eu fiquei é que ele chegou com um roteiro, ele chegou com esses ataques roteirizados. Você que lida com tantos casos de misoginia e acompanha casos em que as pessoas lucram com a misoginia, né? Lucram financeiramente, lucram em termos de imagem, de se projetar como um misógino. Você percebe que também há um crescente uso político da misoginia, de se faturar politicamente com a misoginia? Sem dúvidas, acho que por dois motivos principais e muito estruturais. O primeiro deles é um fato empírico. Né? A gente já tem uma série de pesquisas do Internet Lab, de pesquisadores de laboratórios que estudam a internet, isso é mundial, né? E especialmente no Brasil, a gente também já teve muita pesquisa focada nisso. Como a misoginia gera engajamento nas redes. Assim, o grande esporte nacional é ofender, xingar, humilhar mulheres nas redes sociais. Então, isso gera engajamento, engajamento é a moeda corrente, né, das redes sociais. Então, quanto mais misógino o conteúdo, mais visibilidade, mais ele circula, mais as pessoas comentam, compartilham, e isso é ali a moeda de troca necessária das redes sociais. Então, isso é um fato empírico, é dado. Agora, a gente precisa entender por quê, e aí se alinha a pergunta de você ter esse incentivo político, né, de instrumentalizar a misoginia. Que a extrema-direita, o ódio às mulheres, é uma arena organizativa da extrema-direita hoje. Né? Assim, é o espaço de agitação, de mobilização das pessoas radicalizadas para a extrema-direita, especialmente os homens. Então, a misoginia, o ódio às mulheres, ele não só gera esse engajamento, né, nas redes sociais, mas ele também é um potente articulador e mobilizador entre as pessoas da extrema-direita. Então, é uma combinação perfeita para usar isso, né, porque você ganha engajamento nas redes, você ganha visibilidade e você mobiliza a base que depois vai votar em você. Maíra, bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que uma me ocorre agora te ouvindo falar. Então, quando a gente traz à luz esses casos, né, quando a ministra responde, quando a gente decide colocar foco nisso como jornalista, como imprensa, quando as mulheres também reagem em defesa da Marina, a gente está, no fundo, alimentando também este ciclo de alguma maneira, porque a gente ajuda isso a viralizar, ou como que a gente sai disso? Como que a gente se coloca a nossa voz sem dar mais palco ainda para quem perpetra esses ataques, né? Eu tenho uma outra pergunta, mas é que essa eu não conseguia deixar de fazer te ouvindo falar aí sobre como isso mobiliza justamente e é um fator de engajamento aí dentro da extrema-direita e também nas redes sociais. É uma excelente pergunta. Eu acho que tem uma resposta muito direta para ela que precisamos enfrentar. Não adianta fingir que não está acontecendo. Acho que tem uma discussão sobre a melhor técnica de como fazer esse enfrentamento. Então, e aí é questão de técnica mesmo. Não compartilhar o vídeo da ofensa, construir uma contranarrativa de enfrentamento que centralize, por exemplo, a figura da Marina Silva, como a gente fez há alguns meses, né? Tem poucas semanas que ela foi atacada e a gente tentou fazer isso, né? De uma forma que não promova os agressores, mas que promova a mulher na sua posição de autonomia. Mas fazer o enfrentamento é fundamental. E aí essa é a questão mais estrutural
estrutural. Eu tô, assim, exausta, cansada de ouvir entre partidos de esquerda, de centro, por exemplo, no momento de campanhas políticas, falarem que a gente não pode discutir gênero, que a gente não pode falar de direito das mulheres, que a gente perde as eleições. Né? A gente vê a esquerda, o campo progressista, o campo democrático, saindo do debate, como se a gente não falasse sobre isso, a gente esvaziaria. E não está esvaziando, né? Está funcionando cada vez melhor a estratégia de instrumentalização da misoginia para fins políticos e para fins de engajamento nas redes sociais. Então, se a gente se esquivar desse debate, se o campo progressista deixar as feministas, as mulheres, as defensoras dos direitos das mulheres sozinhas para se defenderem, vai ser uma perda para o campo democrático de maneira geral. Sim. Eu acho que eu vou emendar rapidinho aí, posso? Bem rapidinho, eu queria aproveitar e perguntar assim, quando esse tipo de ataque aparece, sempre surgem aqueles comentários, mas isso acontece com os ministros homens também, eles também são atacados na comissão. E por que então, nesse caso, a misoginia é machismo? São as formas como os ataques são feitos, né, os adjetivos que são usados, a natureza dos ataques, e como isso repercute, né, como gera engajamento. Você vai ver nos comentários, por exemplo, se tem um senador atacando o Haddad, você olha ali nos comentários, vão ter xingamentos, ofensas a ele, no sentido de tá querendo aumentar meus impostos, focado na atividade dele. Você vai olhar os comentários dos ataques feitos à Marina, você vai ouvir, assim, burra, ataques de cunho sexual, ofensivos ao caráter, à honra, enfim, um nível aparência, de baixeza, né? Sempre também. Aparência física, ameaça de estupro, ofensas de conotação sexual, é um baixíssimo nível que, de fato, assim, é alimentado por um ódio à figura da mulher. É diferente do ódio à figura do ministro, que ali é o ministro, a posição, não é pessoal, né? Não tá ali, não é um ódio, por exemplo, ao Haddad, à pessoa física. No caso das ministras, das mulheres, é um ódio à mulher mesmo, e todas as mulheres que ela representa, né? Que alimenta, com certeza, assim, reverbera e é espelhado no ódio da ex-companheira, ou até mesmo da companheira atual, que está ali submetida a uma violência doméstica, a possível chefe, a colega de trabalho, as mulheres ao seu redor que, enfim, alimentam esse ódio, esse ressentimento no dia a dia, e isso repercute também ali naquele momento de ter uma mulher sendo xingada, né? O que esse deputado fez foi abrir um palco e falar: venham todos que queiram xingar essas mulheres, são todos bem-vindos, e eles se aproveitam disso, né? As pessoas se aproveitam disso, aceitam esse convite e botam para fora ali todo o ódio que eles têm guardado ali há anos, há muito tempo, né, contra as mulheres. Maíra, eu queria trazer um comentário aqui da comunidade, vou dar um bom dia para as pessoas aqui que eu não falei. A gente tem um público que está cativo já com a gente aqui nessa primeira semana de programa, você sabe que a gente estreou semana passada. Oi, Valdemir, Jennifer, Bel Monteiro, Giovana Emanuele, bom dia. Nemo Zezé, que obviamente é um apelido, recebeu aí a coroinha de ser o que mais está comentando. Célia Vasques, Diego, Sandra, Clara, Márcio, Renata, William, enfim, todos vocês, muito obrigado por estarem com a gente. Abel Monteiro comentou: você resumiu e definiu muito bem o papel de um sujeito desse perfil. Renata Lustosa também, oi para você. Eu te pergunto uma coisa, o que você achou nesse episódio agora, dessa vez, da postura em defesa da Marina, né? Mudou em relação ao primeiro episódio, né? Ontem ela chegou com um batalhão de deputados de esquerda, mas efetivamente isso se traduziu em uma rede de... não sei se a palavra é proteção, mas de gente que mostrou que estava ali contra o que aquilo ali significava? Eu acho que sim, eu concordo muito com o que a Bia falou no início,
tudo bem, são notícias muito duras, mas eu também tenho esse lado mais otimista da gente estar avançando, a gente está aqui falando sobre isso, a gente está se preparando para esse enfrentamento. Então, acho que isso é fundamental, assim, e eu acho sim que estamos melhorando na reação. Agora, é muito cansativo ficar sempre na posição né, da vítima ser protegida. Eu acho que a gente também precisa pensar em estratégias de enfrentamento que não passem só pela solidariedade ou apoio depois que a violência acontece, né, mas que blinde, para que construa um caminho para que as mulheres que ocupam os espaços públicos, os espaços de poder, e quanto mais intenso, né, é o poder num espaço, mais hostil ele vai ser as mulheres que eventualmente ocupem, que nem são muitas, né, mas as que conseguem ocupar acabam sofrendo muito mais a hostilidade desses espaços. Se a gente não construir instrumentos efetivos de participação com autonomia, com dignidade a essas mulheres nesses espaços e de responsabilização efetiva, né, porque a gente fala muito de como a gente responde à ministra Marina, mas a gente também tem que falar como é que a gente responsabiliza o deputado misógino, né, a gente também precisa criar mecanismos efetivos de responsabilização para quem hoje está lucrando com a misoginia, para quem hoje está instrumentalizando a misoginia para mobilização política. Bom, por falar em mobilização, o nosso evento, de certa maneira, é uma mobilização hoje, né? A gente vai reunir aqui em Lisboa você, o Adhemar Borges, constitucionalista, o Rodrigo Mudrovich, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Luísa Brunet, ativista né, na mesma trincheira que você, como advogada. E eu queria te perguntar sobre qual a importância de discutir o consentimento, né? E qual é a proposta que vocês têm para a reconceitualização do consentimento perante, né, o consentimento no sentido de consentimento sexual. Eu acho essa pergunta ótima, porque justamente dialoga com o que eu estava falando na última resposta. Eu acho que discutir consentimento permite a gente virar a chave da vítima passiva, da vulnerabilidade, né, da mulher ali sujeita a uma violência, para a chave da autonomia da mulher, que tem desejo, que escolhe, né, que tem respeitado a sua vontade. E essa é a proposta, né, que a gente vai discutir hoje, que é a mesma proposta que está sendo debatida no Parlamento Europeu, que a gente tem aí essa intenção de fazer uma DPF para interpretação conforme do Supremo, para entender o crime de estupro como a violência sexual que acontece, não quando há violência ou grave ameaça, como hoje é o tipo penal, mas quando não há consentimento. E a gente tira o enfoque da brutalidade, da força física, às vezes, né, da violência mais ostensiva, para o foco na centralidade da vontade da vítima. Então, a violência sexual passa a não ser o ato, né, com conotação sexual praticado mediante o emprego da violência, mas o ato de conotação sexual praticado sem o consentimento. E aí a gente entende que temos ali dois sujeitos cujas vontades têm que ser respeitadas, cuja autonomia precisa ser lembrada sempre, né, que foi a autonomia, o desejo das mulheres foi historicamente apagado, invisibilizado, interditado, né, e o debate sobre consentimento traz à luz necessariamente isso. Então, eu acho bastante fundamental, porque, assim, né, Bia, acho que você concorda comigo, a gente está, assim, um pouquinho cansada de só ser vítima e ter que responder a ataques, né, a gente quer construir um caminho de autonomia e de empoderamento mesmo. Você foi generosa aí, exaustas de todos os dias ter alguma notícia desse tipo, todos os dias se assustar com o número de feminicídios no nosso país. Vamos lá, tem uma pergunta aqui no chat do Alex, eu vou fazer. Como fica, tem muito a ver com isso que você estava falando, nessas duas respostas, né? Ele pergunta, como fica a justiça diante de ataques à ministra Marina? Ontem vi o deputado chamar ela de militante do Hamas, né? Então, assim, o que caberia na justiça em termos de resposta a esse deputado? Cabe, assim, ajuizamento de ação por calúnia, difamação, isso sempre cabe. Mas, assim, eu tenho, apesar de advogada, eu tenho, assim,
muita pouca confiança na capacidade do nosso sistema de justiça de responder devidamente, né, esses casos. Não é um espaço que a gente tem que abandonar, ao contrário, né, temos que seguir lutando, mas pela sua transformação estrutural, mas essa transformação estrutural precisa acontecer da forma como está hoje. A gente ainda tem uma justiça muito majoritariamente ocupada por homens brancos, né, que entendem muito pouco do que a gente está falando aqui e que não, muitas vezes, alheios, né, à compreensão da perspectiva de gênero. A gente tem alguns avanços, como o protocolo para aplicação, né, da perspectiva de gênero em julgamentos do CNJ, mas ainda temos muito a avançar. Então, sim, sempre é possível acionar a justiça, mas não vai ser por lá que a transformação que a gente precisa vai acontecer, na minha opinião. Sim, sim. Ó, vamos falar do caso do P. Diddy, Bia, porque eu queria também aproveitar a Maíra para comentar sobre ele. Lá nos Estados Unidos, a situação da misoginia não é tão diferente assim, tem mecanismos talvez que estejam funcionando para alguns casos melhores do que aqui, mas outros também que são muito falhos. Enfim, ontem, no final do dia, a justiça americana aceitou Opa, é bom que ao vivo entra a ligação ao vivo aqui. A justiça americana aceitou o pedido de... E a pessoa insiste em ligar. Vamos ver aqui, até ela entender que eu não posso atender. Voltando, a justiça americana ontem recebeu um pedido de fiança feito pela defesa do P. Diddy, e isso veio depois da condenação em 2 das 5 acusações de que ele foi alvo. Né? Ele pode, no total, pegar até 20 anos de prisão. Ele foi condenado, gente, em 2 casos de transporte para fins de prostituição. Né? Duas mulheres que foram vítimas dele em crimes diferentes, mas foi absolvido das acusações de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção e conspiração para extorsão. Ele vai ficar preso até a definição da sentença da justiça, que deve sair no dia 3 de outubro. O que você achou da condenação e das absolvições? Eu acho... eu teria até que olhar, né, o processo, eu não sei também os detalhes técnicos, né, de por que essa desclassificação de alguns crimes, mas eu acho que tem uma questão aí de fundo que é super relevante, que o caso do P. Diddy ajuda a gente a visualizar isso, que é a responsabilização de homens muito poderosos por condutas muito problemáticas, criminosas com mulheres. Tem ainda uma série de processos cíveis, né, que o P. Diddy vai responder de várias vítimas, né, acho que são assim, bastante numerosas mesmo as vítimas mulheres deles, que o acusam de práticas violentas, coercitivas, dentro de relacionamentos afetivos, né, dentro de relacionamentos às vezes profissionais, às vezes afetivos. E aí a gente vê isso acontecer em vários momentos, assim, como é muito difícil você responsabilizar um homem muito poderoso por crimes sexuais, muito difícil, né? É difícil essa responsabilidade de homens poderosos e é difícil o reconhecimento da existência de crimes sexuais, né? Porque a gente releva muito a violência sexual que acontece contra as mulheres, a gente a gente naturaliza muito, né? É muito condescendente. E a dificuldade, por ser tão difícil, a gente vê estratégias de promotores, de promotorias, em exacerbar muito a tipificação para poder emplacar uma condenação. Né? Então, assim, ele tem dezenas de mulheres acusando ele de violência sexual, de coerção, de humilhações, de obrigar... Assim, é horrível, né? É um negócio assim, asqueroso mesmo quando você lê as acusações que são feitas contra ele. Mas a promotoria constrói um caso de tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição, para poder ter uma condenação que seja à altura, né, disso. Porque, no fundo,
a prática, os crimes praticados ali no cotidiano, aparentemente praticados ali no cotidiano, né, contra todas essas mulheres que hoje estão processando ele, acaba sendo reduzida, né, acaba sendo diminuída a sua importância. Eu acho que, na verdade, assim, no fundo, se a gente tivesse um bom sistema de justiça, a gente estaria discutindo essas práticas deles, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, como ele usava o poder, o dinheiro, até a coerção emocional mesmo em relação às mulheres, para obrigá-las a práticas sexuais humilhantes, violentas, né, que afetavam diretamente a sua dignidade. Mas a gente é mais simples, dentro do sistema de justiça, discutir a responsabilidade desses homens falando de crimes, digamos assim, mais abstratos, né? Que não é tanto sobre o comportamento cotidiano da violência. Ó, a gente tem a Célia Vasques comentou aqui, excelente abordar esse tema na live de hoje. Maíra muito assertiva nas suas colocações. Abel Monteiro, infelizmente aguardava essa sua resposta, é desalentador. Agora, a gente tem a proposta, Maíra, de deixar a pessoa bem ao fim do programa, na medida do possível. Você tem, dentro de tudo isso que a gente falou, você tem uma palavra de esperança, você tem uma colocação que faça a pessoa sair bem do matinal? Ah, sim, eu sou gramsciana, né, assim, é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Eu acho que a gente precisa lembrar, como a Bia falou no início, né, Gui, que, assim, a luta, gente, ela não é uma progressão direta, né, ela não é, assim, progressiva, linear. Ela é dialética, né? A gente vai ganhando, vai avançando, a gente tem recusa, a gente tem resistência, né? Eu acho que hoje a gente vive esse último respiro da misoginia, dos misóginos, né? Esse último momento de ataque às mulheres, pelo tanto que a gente já conquistou e vai seguir conquistando. Então, é duro, é difícil, tem dias que são realmente, assim, dá vontade da gente desistir, largar tudo, mas vamos lembrar que tá melhorando, a gente tá avançando. Né, a gente está avançando firmemente e somos muitas, né? Somos muitas as mulheres lutando por isso. Toda vez que eu me decepciono com o sistema de justiça, eu lembro que a gente tem promotoras, procuradoras, juízas, desembargadoras incríveis lá dentro, assim, batalhando todos os dias. Toda vez que eu vejo a opinião pública ou, assim, um jornalismo irresponsável, cobrindo casos super sensíveis de uma forma completamente errada, reproduzindo a misoginia dos casos. Eu lembro, né, das tantas jornalistas sérias, comprometidas, que estão ali também batalhando para trazer as histórias relevantes. Então, assim, somos muitas em várias frentes e, enfim, não tem mais como botar de volta, né, esse gênio na garrafa. A gente saiu, a gente se emancipou, a gente está lutando pelos nossos direitos, vamos seguir lutando e, enfim, esse último grito aí da misoginia, que ainda é bastante violento, mas em breve acho que vamos conseguir perseverar, né, sobreviver a tudo isso e construir um mundo melhor para todas nós.